De acordo com o jornal O Globo, os integrantes do MSTF enviaram recados a membros do governo Lula sobre a necessidade de entrar em campo para retirar votos. Tá? Esta notícia já estava hoje. Aí a primeira que retirou, Sóstenes Cavalcante, fez muito bem. Tá? Revelar quem é a deputada do MDB de Roraima, pelo estado de Roraima, que retirou a assinatura do pedido de urgência para o projeto de anistia. É a deputada Helena Lima. Helena Lima. Olha aí, Helena Lima. A Helena Lima é a titular em exercício para a legislatura de 2023 a 2027. Né? Ela retirou agora, tá? O que é um sinal de que o governo está trabalhando. Está tentando. Né? Está trabalhando. Ela retirou agora. E como o Sóstenes Cavalcante, o deputado PL, ele foi muito sábio. Porque quando ele viu a retirada, ele viu o governo está trabalhando, exatamente. Então ele já antecipou o protocolo antes que mais assinaturas fossem retiradas. Né? A gente sabe, né? Compromissos muito republicanos. Eu então, acho parabéns. Pior do que quem não assinou é quem assinou e está retira. É verdade. Que lixo. Mas verdade. Que lixo essa mulher. Não, que lixo essa deputada. Agora não dá. Exato, pois é. Acabou. Então, parabéns ao deputado Sóstenes Cavalcante por ter se antecipado, não é, a essa manietação do Congresso, né? E interferir na livre atividade de um dos poderes é crime de responsabilidade punível com impeachment, mas aí a gente precisa ter Congresso também. Aí voltamos na mesma história. Né? Então, parabéns ao Sóstenes Cavalcante por esse movimento. Agora, tem mais ainda, não é só o governo que está manietando. De acordo com o jornal O Globo, integrantes do MSTF, porque, para mim, um ministro do Supremo não pode enviar recado para membro do governo, não pode enviar recado para membro do Congresso, não pode ligar assim: oi, jornal O Globo, eu tenho um furo para te dar. Não pode. Então é MSTF, porque é que nem sem terra. Não tem legitimidade para estar na terra que invade. E esses senhores não têm legitimidade constitucional para ocuparem as cadeiras que invadem, é claro, com o beneplácito de um Senado que vale menos do que a casca do feijão vencido no cocô endurecido do cavalo do bandido aposentado. Menos que isso. E é claro, o presidente que vai indicando essas coisas e um Senado também que não faz o recall diante de crimes de responsabilidade. Então, de acordo com o jornal O Globo, os integrantes do MSTF enviaram recados a membros do governo Lula sobre a necessidade de entrar em campo para retirar votos. Tá? Esta notícia já estava hoje. Aí a primeira que retirou, Sóstenes Cavalcante, fez muito bem. Tá? Então, esse movimento do governo, segundo o jornal O Globo, repito aqui, é o jornal O Globo, fonte jornal O Globo, porque senão vão falar que nós estamos aqui fazendo discurso de ódio contra o STF. Muito pelo contrário, toda vez que eu falo, que eu desço a lenha nessas más condutas desses senhores que sequestram o STF, não é por ódio à instituição, é por amor a ela. E é por amor à instituição máxima do judiciário que eu traduzo para a linguagem do povo que sai aí. Então o Globo, que tem fonte no STF, ministros inclusive, diz que partiu deles mesmo esse movimento do governo para retirar a assinatura do projeto de anistia. Mais de 100 deputados de partidos de base do Lula assinaram a urgência da proposta que tramita na Câmara.
Essa alta adesão de parlamentares da base causou irritação dentro do governo. A ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, chegou a dizer que acredito que alguns parlamentares não entenderam a amplitude da proposta. E na avaliação de membros do STF, o presidente da Câmara, o Marmota, o famoso Hugo Mota, ainda vai segurar a pressão de pautar lá dentro a anistia por algum tempo. Então ele vai manter a pauta lá dentro, ele vai segurar. De que jeito? Não. Segurando, não sei, faz a bezerra, mastiga, morde a fronha, agora não sei. Ele vai segurar. Não, eles queriam que o governo agisse enquanto não protocolasse, pelo que eu entendi aqui. Porque é tipo assim, exato, vai segurar mais um pouquinho. É por isso que o sócio, o movimento dele foi bom, tá? Então, apesar da urgência ter sido protocolar, ele ia segurar. Agora não dá mais. Eu fui ler esse regimento. Agora não dá mais. Não, então, meus queridos, antes do protocolo. Só para acabar aqui... Tipo assim, faz alguma coisa aí, o Hugo tá segurando aqui. Tem que colocar na mesa agora para ver o quanto é macho mesmo. Tem que arrolar na mesa. Primeiro vice-presidente Altineu Cortes. Agora nós vamos ver se é macho de verdade. Deu um trabalhão pra ter a primeira vice, não deu? Deu um escândalo. Agora é o seguinte, meu irmão. Eu não sei por que já não empicharam todo mundo. É o seguinte, a sessão é virtual. Vocês fizeram isso, né? Arrola, tem que arrolar. Essa semana a sessão é virtual, porque é semana de Páscoa. Foi isso que o Hugo Mota falou. Por isso que ela vai ser presencial. Viajando. Sabe o que faz? Você é a primeira vice. Põe em pauta. Tem assinatura suficiente para urgência? Põe para votar. Se não tiver, tem que cobrar esse cara, tem que botar a cara dele, ó. Altineu Cortes. Por que não tá votando hoje? Ou é amanhã? É amanhã a sessão. Protocolado hoje. Porque segunda-feira eles não trabalham. Amanhã tem que pôr na mesa. Vamos votar? Ele é o presidente. Mas tem sessão em Brasília amanhã? Tem, mas é virtual. É virtual, mas ele joga na mesa. Olha que interessante que você falou. O Sócrates foi muito inteligente quando ele acelerou para evitar que aquilo que o Lula está fazendo, que é pedir para os partidos de base retirar a assinatura, ocorresse para ter perda mínima, ter a perda máxima, para não ter condição de protocolar. Sim. Protocolados são obrigados. Qual é a grande questão? O Hugo Mota, ele não vai pautar isso, ele vai demorar para pautar, ele vai colocar qualquer coisa que possa colocar, porque ele já disse, não pode ser apenas uma única pauta para o Brasil, existem outros interesses e outras necessidades urgentes. Ótimo. Qual é a jogada então agora? Forçar, enquanto o Mota está longe, o Altineu tem que pautar, ele vai ter que colocar, sabe por qual razão? Porque o trabalho agora do governo e da oposição, mas o trabalho deles sabe qual vai ser? Eles vão correr com o Lula e dizer, então vamos acelerar exatamente, porque se a preocupação para não dar urgência é que o governo estava trabalhando a pedido do STF, a pedido do Conselho de Ministros do fascismo acadêmico salazarista, né, do regime novo, desse regime militante que a gente vive, se não pautar logo, o governo ele consegue tirar, não assinatura, tirar voto. Ele simplesmente vai e faz decreta o indulto. Se eles decretarem o indulto, o que eles vão dizer? Vamos indultar 1.300 pessoas, vão ferrar com os 100 que a gente não quer que vá adiante, que é o discurso da Gleisi. A primeira ação estratégica do Sócrates foi maravilhosa. Vamos já protocolar antes que o pessoal saia. Enquanto isso está acontecendo, você deu a dica. Chegar para o vice-presidente, Mota, continua viajando. O vice-presidente vai lá e pauta. Por qual razão? Porque se ele demorar muito para pautar, vai dar tempo para o governo articular um indulto que é para esvaziar todas as ações que estão sendo feitas. Se o Mota fosse esperto, sabe o que ele faria? Ele ligaria para o Altineu e falava, Altineu, pauta isso daí. Porque eu fico livre do problema. Ele olha pro STF e pro governo e fala, não tive culpa. Exatamente. Foi o primeiro vice que pautou. Seria a saída da vida do Hugo Mota dessa discussão toda. Se é pra ser covarde, seja um grande covarde. Covarde com G maiúsculo, com C maiúsculo. Ele também teria esse argumento, né? Não é que ele pautou contra uma vontade do Hugo Mota, ele pautou diante das assinaturas de pedido de urgência, quer dizer, é regimental. E o regimento diz que tem que pautar na sessão.
Na mesma sessão, o regimento, eu fui ler. Ó, então tá aí, ó, Altineu, do PL do Esse Rio de é o cara. Janeiro. Que estava aqui na manifestação. Sim, tava aqui, Altineu tava Tá aqui, no eu colo dele. ouvi. A anistia tá no colo dele, literalmente. O Bota tá viajando, né? Ele é o Só presidente volta agora. depois da Páscoa, Cara, dia 24. É só pautar agora, aí vai dar uma É só- confusão. só Vamos, pautar eu quero o dele. Brasil inteiro assim agora, só. Altineiro. Eu, pauta logo o Altineu. Eu, pauta logo o Altineu. Eu, pauta logo o Foi Altineu. maravilhoso, cara. É isso mesmo. E agora vamos ver. Você não é PL. Você não é o bichão. Agora vamos E daí agora ver. tá com a faca e o queijo na mão. O duro é se alguém falar assim, você pautou? Não, nem o Altineu. aí vai ficar feio. Nem eu, nem o Altineiro. Lembrando que tem eleição ano que vem, viu, deputado? A gente podia tentar marcar uma entrevista com ele amanhã, né? Porra, Ele vir legal. falar com a gente. Podemos, Né? Vou dar uma ligada para o Altineu. Isso. É isso aí. Eu, pauta logo o Altineu. Eu, pauta logo o Altineu. Decisão. Eu, pauta logo o Altineu. A gente tem que falar assim com as crianças para elas compreenderem o que está se passando no Brasil. Não é porque você fica com Como diz o Murilo Couto na piada que ele faz, são gatilhos mentais. Você não tem coragem. Você não tem Você não tem coragem. Quero ver, você tem coragem. Você não tem coragem, Altineu. Eu quero ver Tindorele, nheco, chique, chique, balanço. Você tem coragem pra isso. Se você falta desvio. Duvido, Altineu! Altineu! Ó! Altineu! Altineu! Não vem me dizer antes ele do que eu. Não. Agora vamos voltar para o Brasil Conference. tem mais Teve mais do isso. Brasil Conference. Brasil Conference. Na Praça da Sé. Brasil, Conference. Tá? Próximo. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível? Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.